estudar filosofia não está entre as coisas mais fáceis do mundo. Pelo contrário. Eu sou muito interessado por filosofia, gosto bastante de estudar filosofia e nos últimos meses eu tenho tido uma reaproximação com essa área do conhecimento. Nessa reaproximação tenho tido muito esse interesse, essa inquietação por estudar filosofia e tenho, na mesma medida, encontrado as dificuldades, as principais dificuldades que existem nessa trajetória de adentrar ao rumo dos estudos filosóficos. Existem algumas grandes barreiras que são muito sentidas quando a gente está querendo navegar por essas águas da filosofia. Talvez a primeira delas seja a própria pluralidade de autores e de ideias, de teorias. Porque, por exemplo, a gente começa lá estudando filosofia, tá bom, por onde eu começo? Tá, vamos, começar pelo começo, vamos lá ver Sócrates, tem os pré-socráticos antes dele. Ah, tá bom, então vamos, quem que é o primeiro? O Tales de Mileto, tá bom. Aí a gente começa a ver lá pré-socrático, depois tem o Sócrates, Platão, Aristóteles, aí tem toda a filosofia antiga, depois tem a medieval, a moderna, e depois na contemporânea tem lá um monte de nome, muito texto, muito autor, muita obra, muita teoria. A gente começa a perceber que é sempre assim, uma teoria fala uma coisa, a gente acha, interessante. Mas aí depois a próxima vai falar uma coisa totalmente refutando a primeira, a gente, essa é interessante. Mas depois vem outra, depois outra e outra. Então, é uma diversidade de autores que a gente fica um pouco perdido por onde começar. De onde que quem que eu leio primeiro? Vale a pena eu ler aqui o cara da Grécia Antiga, porque depois o cara da modernidade vai refutar ele, né? Tipo, eu vou ler o Sócrates, vou achar o máximo, mas aí eu continuo estudando. Quando eu chegar lá em Nietzsche, o Nietzsche vai massacrar o Sócrates, vai refutar tudo que o Sócrates falou. Então eu vou começar direto do Nietzsche, né? Mas aí se eu começo do Nietzsche, o Nietzsche vai falar do Sócrates, vai falar sobre os gregos antigos, e aí eu não vou entender nada, porque... Então, são tantos autores e tantas direções que a gente fica meio perdido por onde que eu começo. E essa não é a única dificuldade. Outra dificuldade muito contundente está na própria dificuldade dos textos. E existem alguns textos filosóficos que são, assim, intragáveis, são muito difíceis de ler, de interpretar, de entender o que o autor está dizendo. Existem alguns textos, algumas obras que são difíceis por serem muito longas, muito extensas, e outras também são muito difíceis pelo vocabulário, pela argumentação, pela lógica, pela abstração. Se você não está acostumado com um nível de abstração, você vai sofrer com algumas obras. Se você não está acostumado com obras mais longas, que demora até o ponto do autor ficar claro, você vai sofrer também com outras obras. Se você não está acostumado com o linguajar da época de um autor e sei lá o quê, com as definições que ele deu para as palavras, porque às vezes um autor usa uma palavra num sentido que não é o sentido usual, você vai ter dificuldade com outras obras. Então, ler as obras por si mesmas também é uma coisa um tanto quanto difícil. Existem algumas obras bem difíceis. Você vai pegar lá Crítica da Razão Pura, do Kant, uma obra assim que tem um monte de conceito, um vocabulário, uma discussão, que é um pouco mais difícil se você não está acostumado com um nível de abstração, se você não sabe o significado das palavras exatas e assim por diante. Você vai ler o Capital, do Marx, você vai encontrar lá uma obra imensa, uma discussão que cada vez que você lê parece que tem um sentido mais profundo e você fica aquela coisa, eu nunca vou conseguir entender o pensamento desse autor, porque olha só o tamanho da obra e eu vou ter que ler quantas vezes, não vou conseguir. Ou então você vai querer estudar alguém que está lá muito no passado, que a obra é muito fragmentada, que tem várias traduções, aí você não sabe qual tradução. Enfim, uma série de dificuldades para a gente estudar filosofia. A gente não sabe por onde começar, tem muitos nomes, tem muitas obras muito difíceis. É realmente um caos. Bom, um jeito que eu tenho achado interessante de se estudar filosofia, que eu acho que é um jeito bem proveitoso, um tanto quanto prático e não tão difícil, é estudar por meio de artigos. Porque, se você está nessa posição de começar a estudar filosofia, você já não é um especialista da área, não é alguém que já tem lá graduação, mestrado e doutorado em filosofia, você pode ler a produção acadêmica dessas pessoas mais especializadas. Então tem muita gente que trabalha justamente com o estudo dessas obras, trabalha com a interpretação e diálogo e relação dessas obras e que vão produzir artigos que são, geralmente, um conteúdo mais conciso, um conteúdo que dá um panorama geral, um conteúdo que ajuda você a, pelo menos,
entender o que cada autor está falando, qual que é cada tese, sobre o que é cada teoria, vai te ajudar a ter um pouco desse panorama geral. Ou seja, você deixa o trabalho pesado para os especialistas que já estão há mais tempo fazendo esse trabalho e pega o resultado do trabalho deles e vai lá ler aquilo. Ler aquilo que é uma coisa que vai te dar um panorama mais interessante. E uma forma de interessante fazer isso não é simplesmente porque aí a gente, ok, não vou ler as obras diretas, a literatura primária, vou ler secundária, mas tá, por onde eu começo? Essa pergunta ainda continua a mesma, né? Por onde eu começo? Começa do tema que mais tiver interesse, mais despertar o seu interesse. Sabe o que você faz? Você abre lá o Google acadêmico e digita lá uma palavra-chave do seu interesse. Você tem interesse em Sócrates? Digita lá, Sócrates. Vai aparecer um monte de coisa. Aí vai aparecer alguma outra palavra-chave, você, Sócrates, dialética do Sócrates, maiêutica, não sei. Coloca lá, Sócrates e maiêutica. Vai aparecer alguma outra coisa. E vai procurando a partir do seu interesse. Abre um artigo, vê sobre o que está falando, vê se a linguagem está fácil, se tiver, pode continuar, se o texto estiver te interessando, continua, depois vê as referências, vê se tem outros autores mencionados, vê se tem mais artigos desse mesmo autor, mais artigos sobre esse mesmo tema, vai refinando a sua pesquisa. Agora você pergunta lá, Sócrates e Platão e o mundo das ideias, sei lá, e vai refinando sua busca. Você tem interesse em Nietzsche? Coloca lá, Nietzsche. Aí vai aparecer um monte de artigo. Você coloca lá, Nietzsche, Zaratustra. Vai aparecer os artigos sobre Zaratustra, do Nietzsche. Nietzsche e o super-homem. Vai aparecer lá o super-homem do Nietzsche. Você pega algum artigo, começa a ler, vê se está fácil de entender, vê se está mais difícil, passa para outro artigo se estiver difícil, passa para outro artigo se não estiver tão interessante. Vai se guiando a partir do seu interesse. Por que você quer estudar filosofia? Por que você quer estudar discussões filosóficas sobre alguns temas? Quais são os temas do seu interesse? Você vai se guiar a partir disso e vai vendo ali qual texto que realmente contempla o seu interesse. Porque às vezes você pega um texto que ele está focando num aspecto muito específico da filosofia de um filósofo antigo lá. Você lê aquilo e você fica tipo, chato, muito chato. Eu quero um autor que fala sobre ética. Tá bom, o Kant fala de ética. Tá bom, vou ver aqui algum artigo sobre ética kantiana. Esse aqui está muito específico, muito particular ou muito detalhado. Será que tem algum artigo que é mais próximo de uma divulgação do que uma coisa só para acadêmicos? Vai procurando ali e vai se guiando pelo seu interesse. Nesse Google acadêmico você pode encontrar tanta coisa. Tem tanto artigo interessante lá. Alguns são mais difíceis, alguns são mais fáceis, alguns vão ser do tema do seu interesse, outros não. E a partir desse processo, você vai também encontrando ali os rumos para onde você quer direcionar a sua atenção. Porque você, digamos, de novo nesse exemplo, ética, aí você pega lá o Kant, ética kantiana. Aí depois você pega, não, mas o Nietzsche está criticando alguma coisa aqui da ética kantiana. Deixa eu ler aqui sobre o Nietzsche. Deixa eu ler aqui sobre a filosofia do Nietzsche. Aí você se aproxima dessa filosofia, aí você encontra outros conceitos chaves do Nietzsche, aí você vai, o que é o amor fati na filosofia do Nietzsche? O que é o super-homem na filosofia do Nietzsche? O que é esse negócio de moral do fraco e do forte, do senhor e do escravo? E vai se deixando guiar a partir do interesse que você vai vendo conforme o contato com esses textos. Então, não existe essa, começa por esses daqui, vai se guiando a partir disso. Se guia pelo seu interesse. Por que você quer estudar filosofia? Qual o tema que é do seu interesse? Quais textos você está achando legal? Quais textos você está achando chatos? Quais são os próximos temas que você quer investigar? Vai se deixando levar por esse seu próprio interesse, que aí você vai conseguir dar esse passo inicial dentro desses estudos de filosofia e realmente saber, você mesmo apontar, eu quero saber mais sobre esse autor, eu quero saber mais sobre essa obra, eu quero saber mais sobre esse tema, eu quero saber mais sobre esse ramo da filosofia. E nos próprios artigos você vai inclusive encontrar ali nas referências dos artigos as obras que estão baseando toda aquela discussão um pouco mais resumida de um artigo, e você vai poder inclusive falar, esses artigos que eu gostei, eles falam aqui dessas obras, desses textos, acho que eu quero ler esse texto aqui. Então, depois de um tempo, organicamente você vai encontrando quais são os materiais mais interessantes para a sua leitura. Você vai conseguir ter esse desenvolvimento um pouco mais orgânico, um pouco mais natural dos seus estudos de filosofia. Acho que essa é uma forma muito interessante de buscar esse estudo, pelo menos se você está começando, não sabe por onde começar. Começa no Google Acadêmico, jogando ali alguma palavra-chave do seu interesse e lendo artigos que despertam o seu interesse. Mas faz essa leitura bem desapegado, sabe? Não fica ali, comecei um artigo, tem que ir até o fim. Não, se tiver chato,
troca. Se o tema não é o que você achava, troca de tema. Se o autor não fala as coisas que você queria estar ouvindo, vai para um outro autor ou entende lá outra área da filosofia. Faz essa leitura desapegada. Não é porque você começou um artigo que você tem que ir até o final. Vai até o final se você tiver continuando esse interesse por chegar até o final do artigo, da discussão. E vai se guiando a partir do seu interesse que você vai conseguir ter esse momento inicial de um contato maior e um pouco mais aprofundado com a filosofia. Acho que isso pode funcionar bem, viu? Acho que é uma metodologia segura para adentrar nesses estudos da filosofia. Seja um estudo mais interessado, sim, por uma satisfação pessoal, um hobby, ou um estudo que você pretende levar para outros âmbitos não tão pessoais. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido e que esse vídeo possa ter te ajudado, caso esse seja seu interesse, de adentrar um pouco mais nos estudos de filosofia. E claro que, se você também quiser ter discussões filosóficas mais presentes na sua rotina, você pode se inscrever neste canal, porque é a filosofia e as discussões filosóficas que ele está voltado. No mais, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a sua presença e espero você em um próximo vídeo.